Graça e paz, amados, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem na presença do nosso Deus. Hoje estou aqui para abordar mais uma vez o tema desse mês, sugerido por nosso pastor para ser abordado por todos os ministérios e organizações na busca por uma igreja viva, santa e operosa após a pandemia. E a divisa se encontra lá em Efésios 5, 27. Hoje eu estou aqui representando os vocacionados da nossa igreja. Como a igreja bem sabe, nós temos esse trabalho onde somos aperfeiçoados em nosso chamado. E hoje quem compõe os vocacionados sou eu, Natália, Tayene, Andréia, Emerson, Wagner, Pedro, Geraldo, junto também com os nossos pastores, pastor Assuério, pastor Josivaldo e o meu sogro Heraldo. Bom, para refletirmos um pouco mais sobre esse tema sugerido a todos, eu quero compartilhar com os irmãos essa experiência que o Senhor falou ao meu coração acerca desse texto, que se encontra em Apocalipse 3, do 1 ao 5. Eu vou deixar a divisa lá para o final, para a gente poder compreender melhor. Então, eu peço que você abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 3, do 1 ao 5. E vamos refletir. E diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Deus e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, nesse momento aqui, ele envia as cartas às igrejas, as avaliando. E Jesus avalia a igreja de Sardes e vê uma igreja que está, porém, viva, porém está morta. Sabe que ela tem recebido um conteúdo muito bom das Escrituras e que há pessoas no meio delas que não se contaminaram com o pecado e que são dignas. Jesus ele faz esse exame na igreja porque ele sabe exatamente sobre ela, porque ele conhece as suas obras e a conhece intimamente. O intuito de Jesus não é condená-la naquele momento. Aquele momento ali, Jesus está orientando a igreja acerca de como ela deve agir, já que ela está apresentando esses sintomas. Já que ela apresenta um sintoma de uma igreja morta, contaminada pelo pecado e não vigilante. Mas o que isso se aplica a esse tema sugerido à nossa igreja? Eu acredito que o Espírito Santo ele conduz o coração do nosso pastor ao fazer essas mensagens, ao fazer os temas propostos para nós. E eu tenho certeza que, assim como a igreja de Sardes havia algumas coisas que precisavam ser consertadas, que precisavam levá-las ao arrependimento, a nossa também precisa desse molde do Senhor. O tema desse mês fala de uma igreja que busca ser uma igreja santa, viva e operosa após a pandemia. E durante a pandemia é necessário
nos avaliarmos através da Escritura do Senhor, através da Palavra de Deus, que estamos sendo avaliados. Assim como Jesus orientou Sardes, ele nos orienta através da sua palavra, através do que nós lemos diariamente. Então, Jesus ele nos chamou para fazermos boas obras. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então foi o próprio Deus que criou essas boas obras para que possamos fazê-las em Cristo Jesus. E só pode fazer boas obras quem está vivo. É que nem o nosso corpo. O nosso corpo a gente sabe que está vivo porque os sistemas, os órgãos estão funcionando. E assim como um corpo espiritual, vamos assim pensar, nós precisamos nos mantermos operantes, para nos mantermos vivos diante do Pai. Pensando sobre ser uma igreja santa, a gente encontra lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, em todo o nosso procedimento é necessário que sejamos santos. E a gente fazendo uma comparação com a igreja de Sardes, a gente percebe que no versículo 2, ela precisava consolidar, aqui diz assim, consolida o resto que estava para morrer. Ela precisava consolidar isso, ela precisava santificar para que não também se contaminasse o restante que tinha. Então, Jesus orienta, santifica essa parte que ainda não morreu, que ainda não se contaminou. Porque quando nós nos contaminamos com o pecado, nós nos afastamos de Deus e da sua vontade para nossas vidas. E Jesus, ele nos orienta através da palavra do Senhor que nós precisamos ter essa santificação diária em nossas vidas. Porque se assim não fazemos, somos semelhantes ao mundo. E não é essa a vontade do Pai. E por fim, por sermos uma igreja operosa, diz assim, Jesus nos chamou para uma missão. Ele não chamou uma igreja para a igreja ficar parada, sem ser relevante aonde está, sem ser atuante. Mas ele chamou uma igreja para se levantar e operar e atuar onde estiver. É por isso que ele diz lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, ser atuante, seja onde estamos, ser atuante no ministério que Deus nos colocou, numa organização, na nossa vizinhança, mas que possamos ser essa igreja atuante. A igreja de Sardes, ela apresentava sintomas ruins para a sua saúde espiritual, tanto que a paralisava. E a gente também vê isso no versículo 2, porque Jesus começa dizendo assim no versículo 2: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então Jesus, ele olha e diz, diante do Pai ele não vai se agradar muito não. Então, ser vigilante. Ela estava os sintomas que ela apresentava eram tão ruins a sua saúde espiritual que a paralisou a chegar ao ponto dela não mais vigiar sobre as coisas que ela estava fazendo, sobre as suas práticas. Mas Jesus estava o tempo todo a observando. Por isso,
sejamos vigilantes e possamos ouvir o conselho do nosso amigo e advogado fiel. Como eu disse lá no começo, Jesus nesse momento ele não aparece para condenar ou para julgar essa igreja. Esse momento que Jesus manda essa carta é para aconselhar, para que quando chegar o momento do julgamento, ele possa, como ele diz no versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Essa é a vontade de Jesus. E é por isso que ele dá os conselhos. Só poderemos ser uma igreja viva, santa e operosa após a pandemia se durante a pandemia nós formos essa igreja. E se assim ainda não somos, que possamos seguir esse conselho que Jesus deu à igreja de Sardes. Ser essa igreja que ele fala lá no versículo 3. Ele fala como é que se deve agir, já que está daquela forma. Ele fala assim, lembra-te, pois, do que tens recebido, a palavra que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. É certo que Jesus irá voltar para buscar a sua noiva. Essa foi a promessa que ele deixou para nós. E ele quer encontrar uma igreja, como tem na divisa desse tema, lá em Efésios 5, 27. Ele quer encontrar essa igreja de forma gloriosa. E ele diz assim, Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo, apresentar a Cristo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a vontade de Deus para nós. E assim como Jesus terminou essa carta de Sardes, eu termino essa reflexão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E acrescento, Jesus está voltando e Ele quer encontrar essa igreja gloriosa. Eu irei agora orar ao Senhor, agradecida por esse momento de poder compartilhar com os irmãos essa mensagem e que você possa ser fortalecido no Senhor através do Espírito Santo e esteja te fortalecendo diariamente. Assim oremos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Paizinho, por este dia. Graças te damos por estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Deus, por direcionar os nossos passos diante de Ti. Ó Deus, nós te pedimos para que o Senhor possa estar operando em nós, Senhor, e possa estar construindo em nós uma igreja viva, santa e operosa, que seja atuante, Senhor, onde estiver. Ó Deus, que nós possamos ser exemplos do Senhor, que ao olhar para nós as pessoas possam ver Cristo em nós. Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de poder pregar Tua palavra, de poder Te ouvir, Espírito Santo, diariamente, de poder ter acesso, Senhor, a Ti. Obrigado, Deus, por tudo. Ó Deus, que em nome de Jesus, a cada dia nós possamos estar nos limpando, Senhor, possamos estar com as nossas vestiduras brancas diante de Ti, que o Senhor possa encontrar em nós, Senhor, verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Nós Te louvamos e Te engrandecemos, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Paizinho. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima. Fiquem na paz. Paz, querido, eu sou Assuero Soares, pastor da Igreja Batista em TGPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras, às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã, às 9 horas e domingo à noite, 18 horas. Vai lá, então, faz sua inscrição lá, então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO,
faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.